Olá, meu nome é Miriam, sou nutricionista e pratico nutrição integrada. E hoje eu vim aqui fazer uma reflexão contigo sobre os protocolos que estão sendo utilizados na prevenção do coronavírus, na contaminação do coronavírus. Eu fico observando principalmente na entrada de supermercados, que hoje em dia é o lugar que a gente mais que a gente mais passeia, né? Porque tudo se encontra mais ou menos restrito. Bom, primeiro falando de uma coisa bem importante, sobre a higienização das mãos. Essa é a tática, é o procedimento mais correto para você evitar a contaminação do vírus. Mas existe uma técnica para isso. Para você higienizar suas mãos corretamente, você precisa de sabão ou detergente. Por quê? Porque o sabão e o detergente, eles destroem a camada do vírus. Porque a camada do vírus, da membrana do vírus, ela é formada por gordura. Então, somente a detergência é capaz de destruir o vírus. Somente a detergência. O álcool, depois que você faz a higienização, né, que eu vou demonstrar aqui para vocês, você põe o sabão com a água e você tem que esfregar as suas mãos, você tem que passar no dorso, vai até o punho, tá ok? Você tem que gastar alguns minutos fazendo esse procedimento, porque você precisa também limpar entre os dedos, ok? Ponta de dedo, as unhas, e você precisa fazer esse processo gastando um pouquinho de tempo. Aí você enxágua bem e aí você aplica o álcool 70%, que ele vai terminar este processo de higienização. Mas tem uma coisa muito importante. É necessário saber que o álcool sozinho, ele não mata o vírus, não mata. O que mata o vírus é a detergência dos produtos que foram aplicados antes e essa demora que você teve para você higienizar suas mãos. Então eu fico me perguntando por que não foi colocado, por que não é colocado uma pia na entrada dos estabelecimentos com água e sabão. Porque, na verdade, só a utilização do álcool gel gera apenas um encebamento. Eu chamo de encebamento, porque você chega, você acabou de pegar na chave do carro, na porta do carro, no vidro do carro, e aí você chega cheio de micro-organismos de todas as espécies, você vai lá, passa álcool gel, o que você está fazendo? Você está encebando a sua mão. Nada ali teve efeito, não houve efeito. Porque o vírus só morre com ação detergente. Aí você entra para dentro do supermercado para fazer suas compras e aí você pega em tudo quanto é produto. Por um acaso, eles sofreram alguma lavagem de água, sabão e depois foi passado álcool neles? Claro que não, né? Uma outra coisa bastante importante. Na entrada nós temos os funcionários medindo a sua temperatura. Os funcionários do estabelecimento, eles precisariam, então, em primeiro lugar, receber um treinamento para saber qual é a temperatura ideal. Então, você chega lá e ele mede a sua temperatura na testa, no punho e até mesmo no seu pescoço. É isso que acontece. E eu fico me perguntando assim, e se a pessoa estiver realmente com febre e o funcionário fala assim, nossa, você está com uma febre de 38,5. Qual vai ser a atitude? O que ele vai fazer? Ele vai falar para a pessoa ir embora para casa? Qual é a continuidade desse protocolo? Se chegar uma pessoa, então, dentro de um local e for verificado que ele está com febre, o certo seria o quê? Que tivesse um profissional da área de saúde ali para orientar esta pessoa. E isso não acontece. Então, não existe continuidade deste protocolo. E olha só uma coisa. Eu moro em Ribeirão Preto. Então, a nossa cidade aqui, ela faz um calor de 40 graus, que é o que está acontecendo no momento. Então, você chega no local roxo, né? De
tão quente que está. E aí a pessoa vai lá e mede, né, a sua febre. Você deve estar com uns 40 graus, né? Como é que isso daí é febre? E ainda mais, né? Eu fico pensando assim, como que uma pessoa com febre consegue ir para o supermercado feliz, alegre e saltitante fazer as suas compras? Porque, pelo que eu me lembro, quando eu tenho febre, eu não consigo nem colocar o pé no chão, né? O que eu estou questionando são como esses protocolos podem, né? Qual é a efetividade deles? Cadê a continuidade deles? Qual seria a continuidade se tudo isso fosse verificado quando você chega num local? Tá, bom, agora vamos falar das máscaras. As máscaras, elas têm, sim, um efeito interessante, mas não é 100% também. O que as máscaras fazem? Se você estiver contaminado, elas protegem a outra pessoa dela não receber uma quantidade grande do vírus. Então, ela vai receber uma quantidade bem menor desse vírus, vamos dizer assim, em doses homeopáticas. E isso possibilita que o organismo dela entre em contato com esse vírus para que o sistema imunológico dela reconheça e possa trabalhar fortalecendo o organismo contra a ação desse vírus. Então, a máscara, ela é bem interessante, ela deve ser usada sim, mas lembre-se que não é 100%, ela tem este efeito. Uma outra coisa que também é interessante é o uso de luvas descartáveis quando você vai fazer compras, né? Porque você pega ali os alimentos, põe no seu carrinho, mas chegando em casa você também vai ter que lavá-los e fazer toda a asepsia das suas mãos, como eu te ensinei. E o que eu quero te dizer no final das contas é que o importante é você fortalecer o seu sistema imunológico para que você não contraia nenhum tipo de vírus ou de bactéria. É só fortalecendo o seu sistema imunológico que você consegue se proteger. Então, eu convido você a agendar a sua consulta e venha aprender comigo a ter uma vida longeva e saudável. Lembre-se, sua saúde depende de você.